todos. Mais uma vez, estou aqui para compartilharmos junto neste lindo dia a palavra de Deus. Meu nome é Rodrigues Tivani, sou servo nesta organização, nesta igreja, segundo o nome que vem aí embaixo, a Igreja Evangélica Fruto dos Lavradores em Cristo. Estou aqui hoje para, mais uma vez, falarmos um pouco sobre aquilo que tem acontecido com as pessoas quando esses são tomados pelo pecado. Portanto, temos hoje como tema um tema muito simples que diz: os olhos do pecado. Os olhos do pecado. Por que eu assim identifiquei ou organizei o tema? Pretendo dizer que tudo quanto se guia, tudo quanto move-se, tem ou depende de certa condição para poder tomar essa certa direção. Se, por exemplo, estamos a falar do vento, o vento para passar de um sítio, significa que naquele sítio há condições para o vento poder passar. Caso não, se há barreira, o vento desvia-se ou por ali para. Sem alongar muito, quero dizer, o pecado também tem seus olhos. O pecado, quando está agindo na vida das pessoas, tem capacidade de ver, tem capacidade de saber, tem capacidade de ouvir ainda mais. Mas tudo isso, no meu entender, espero que seja o teu entender também, entendo que para tudo isso poder acontecer é porque o pecado depende de seus olhos. Portanto, quando digo os olhos do pecado, quero dizer o que pode acontecer com a pessoa que é tomado pelo pecado. E assim espero que caminhemos juntos nesta pequena meditação para podermos entender o que exatamente a pessoa tomada pelo pecado pode ver. O que o pecado faz na vida de uma pessoa quando entra. Como é que a pessoa enxerga, como é que a pessoa analisa as coisas, como é que a pessoa toma decisões na sua vida. Para melhor entendermos isso, gostaria que buscássemos o exemplo claro daquilo que aconteceu no mundo antigo, mas porque Deus é justo, permitiu que hoje seria um exemplo claro para podermos entendermos melhor e ver que, na verdade, o pecado tem capacidade de atribuir olhos que não são aqueles que são teus olhos naturais. Para tal, vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Podemos ler a partir do versículo 6 até o versículo 11. Porque o tempo não me permite, convido-lhe pegar na Bíblia, é importante ler a Bíblia. Pegue na Bíblia, leia esta passagem, poderá entender o que aconteceu com Adão e Eva, porque esta passagem fala sobre o pecado quando entra na Eva e em seguida afeta o marido, que é Adão. A Bíblia narra uma coisa muito simples que dá para entender, mesmo para aquela pessoa que acha que Deus não existe.
Sei que há pessoas que não querem aceitar que Deus existe. Deus é Pai, é Criador, é Ele dono do universo e teu dono. Portanto, com esta passagem, quero que talvez possas abrir os olhos e poder entender que Deus existe e que o pecado atribui olhos ao ser humano e a partir desse momento começa a agir não com os seus olhos ou não com os olhos naturais, os quais foi atribuído quanto à criação, quando Deus o criou, mas sim esse homem passa a ter outra maneira de ver as coisas. Quando lemos a palavra de Deus nesta passagem indicada, algo que me deixa muito triste é quando lemos o versículo 7. O versículo 7 narra que a mulher, após ter aceite o engano da cobra e tomado a fruta que Deus o proibira de comer e deu ao marido, naquele versículo 7, a Bíblia narra, diz que é como se aquela mulher e aquele homem estivessem a nascer de novo. O que isso significa? Após ter consumido a fruta da árvore proibida, a mulher e o homem, falo da Eva e o Adão, abriram-se os olhos. Abriram-se os olhos para uma nova visão. Abriram-se os olhos para uma nova maneira de entender as coisas, mas que não era a maneira certa. É preciso entender que quando o homem está fora da verdade, quando o ser humano está fora daquilo que é o mandamento de Deus, esse homem realmente é tomado pelos olhos do pecado. E se é tomado pelos olhos do pecado, passa a depender daquilo que os olhos do pecado lhe indicam. É o caso deste casal. Eles comeram a fruta proibida. Quando isso acontece, a partir daquele momento, viram-se nus. A Bíblia diz que entenderam que eles não estavam vestidos, não possuíam roupas. Amado irmão, amada irmã, é preciso entender que quando o pecado te toma, atribui-te olhos, atribui-te novo coração, atribui-te nova maneira de pensar. É a partir do pecado que nós saímos totalmente naquilo que é o desejo de Deus. Por exemplo, o Adão e Eva foram criados. Deus não queria que este casal sentisse o sofrimento, sentissem a pobreza de andarem nuas. Aleluia! Espero que esteja comigo, acompanhando e podendo entender o que estou pretendendo dizer sobre os olhos do pecado. Os olhos do pecado partem ou te tomam a partir do momento que você anda fora da lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Uma das leis de Deus de que posso tomar como exemplo é que você, como ser humano, como criatura de Deus, em tudo, em toda sua vida e em todos os dias da sua vida, você deve dar glória a Deus. De maneira simples, assim digo, quero dizer, você deve dizer graças a Deus que estou aqui em pé, graças a Deus que eu tenho família, graças a Deus que eu estou andando de carro, graças a Deus que eu tenho vida, saúde. É graças a Deus. Aliás, a palavra em Filipenses ainda nos exorta, por mais que esteja numa situação de doença, diga graças a Deus, porque tudo tem propósito em Deus. Nada nos acontece sem propósito. Portanto, voltando ao tema, quero dizer, este casal sente-se pobre a partir daquele momento.
E esta situação que aconteceu com este casal não aconteceu e terminou somente com este casal, Adão e Eva. Tem acontecido mesmo comigo. Sempre que eu andei fora da realidade, sempre que andei fora da palavra de Deus, tenho visto as coisas pelos olhos de pecado. Deixo de ver as coisas segundo a capacidade que Deus atribuiu ao ser humano quando o criou, mas o pecado atribui-me novo pensamento, atribui-me novos desejos, atribui-me nova maneira de ver as coisas. Portanto, é preciso ter cuidado com a nossa vida, a maneira como nós vivemos. É momento agora, talvez, de pensar na tua vida. Como você tem vivido, como você tem se conduzido segundo as suas decisões. Será que não está usando os olhos do pecado? Estando a andar no pecado, o pecado não está te tomando e assim você toma as suas decisões do dia a dia. Eu dizia aqui que a situação da nudez que aconteceu com Adão e Eva não aconteceu lá e terminou lá. Até hoje está acontecendo. Há pessoas que estão se sentindo nu quando não estão nuas. Há pessoas que estão se sentindo pelados, de outra maneira de dizer, sem roupas, quando esses estão bem vestidos. Tantos exemplos têm acontecido na nossa vida que posso citar algumas só para lhe abrir mais o entendimento. Imagine, amado, amada, há pessoas que vivem a vida de nudez sem entender. Pessoas que estão vivendo esta situação de se sentirem nus, mas dizem, não, isso aconteceu com Adão e Eva e passou, terminou lá. Não! Você está andando no pecado. O fato de você achar que você tem um Deus superior além do Jeová, aquele que é o Criador. O fato de você achar que a solução da sua vida pode vir do conhecimento, da esperteza dos seres humanos, essa é nudez. Você está vivendo, está passando da situação de Adão e Eva. Você está se sentindo nu. Você precisa de um Deus e Deus existe. Ele é Jeová, aquele que te criou. Lançou nesta terra, mandou o seu Filho, que é Jesus Cristo, para nos salvar, para te salvar. Por que você está buscando soluções nas pessoas, nos homens? Por que você não se entregar em Jesus Cristo? O fato de você, em algumas vezes, temos visto pessoa que tem teto, tem casa, digo teto, quando digo teto, tem pelo menos uma cabana por onde pode se esconder do calor e da chuva. Mas, mesmo assim, tira da sua própria boca palavras feias. Ah, eu sou pobre. Ah, eu sou um desgraçado. Ninguém é pobre, ninguém é desgraçado. O problema é nós aceitarmos ser tomados pelo pecado. E quando isso acontece, vigora em nós, lidera em nós, vive em nós o poder dos olhos do pecado. Os olhos do pecado nos faz sentirmos-nos pobres. Como ainda se não bastasse, você pode ver homens bem sucedidos na vida. Escolhe uma certa esposa. Passando um tempo, olha para aquela esposa, não sendo suficiente, ainda tem de buscar a segunda, tem de buscar a terceira. Essa fase de que você está passando é nudez de Adão e Eva. São os olhos de pecados que te tomam e te faz sentir-se nu, faz-te sentir-se não completo com a sua única mulher. Portanto, é preciso buscar os olhos naturais de Deus,
os olhos naturais de Deus somente podes buscar aceitando Jesus Cristo. Esse é que é o caminho, esta é que é a verdade. Quando olhamos no Novo Testamento, vimos o sucedido que aconteceu quando o Herodes recebe os cientistas, assim digo, ou os sábios do Oriente. Falo da passagem do nascimento de Jesus Cristo. Se quer ler, e é importante ler, pode ler essa passagem na palavra de Deus, que pode encontrar no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 adiante, poderás entender esta passagem do nascimento de Jesus. O Herodes recebe homens de Deus, aqueles que estavam à procura de Jesus para o adorar, mas o Herodes, porque estava tomado do poder dos olhos do pecado, ele não se contenta com esta notícia, ele procura Jesus para o assassinar. Portanto, é preciso entender que o pecado atribui uma maneira de entender as coisas, atribui uma maneira de pensar, atribui uma maneira de ouvir, atribui uma maneira ainda de tomar decisão na nossa vida. Espero que esta ministração, esta mensagem tenha chegado de boas maneiras. Tenho como último conselho, meu irmão, minha irmã, receber Jesus, aceitar Jesus como Salvador. Somente com Jesus na tua vida, este é que vem vencer o pecado do Adão e Eva. Porque quando isso acontece, a Bíblia diz que estes dois foram expulsos do jardim do Éden. Passando os tempos, Deus, pela sua misericórdia, deu-nos a Jesus Cristo como quem poderia recuperar ou renovar o impacto, a aceitação que nós tínhamos antes com Deus. Volta a ver quando você está em Jesus Cristo. Por hoje, obrigado. Espero que Deus abençoe. Tá?